Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, por estarem ativando o sininho de notificações. Muito obrigado aí. Por estarem compartilhando nossos vídeos, por estarem fazendo sugestão de pautas. Aos novos e novas inscritas e inscritos, muito obrigado aí pelo fortalecimento do nosso canal. Somos quase 300 agora. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, política, antropologia das sociedades africanas no continente e na diáspora, e também assuntos relacionados à nossa vivência neste exato momento, nesta diáspora de Maafa chamada Brasil. E esse é um papo fundamental que eu quero ter com você, irmão, irmã, preta, preto, que por um acaso está aqui no canal, ou não está no canal inscrito ou inscrita, e que por um acaso é eleitor da criatura nefasta, nociva, genocida, racista, machista, elitista, homofóbica que está no poder. E também pedófilo. Agora ele acrescentou mais um título à sua lista, né? De coisas nefastas que ele pratica, que ele defende. Família, fundamentalmente, um resumo rápido da história do Brasil, tá? Este país no qual nós estamos, ele foi invadido por portugueses, tá? Este é o termo que nós usamos agora em história, invadido por portugueses em 1500. Desde então, só pessoas negras, africanas e descendentes de africanos, né? Para vocês entenderem de que eu estou falando, e também nativos, ou seja, os famosos índios, entre aspas, que nós chamamos de nativos, só esses dois grupos de pessoas foram escravizadas. Só esses dois grupos de pessoas. Em momento nenhum da história do Brasil, e isso está fartamente documentado ou deixado de ser documentado, né? Vocês podem pesquisar aí nas fontes primárias, inclusive nos documentos que estão contidos nos arquivos. Em momento nenhum do Brasil, nenhuma pessoa branca foi escravizada. Significa dizer que eu sou contra as pessoas brancas? Absolutamente, não se trata disso. Significa dizer que o Brasil é um país estruturalmente racista. Sendo branco no Brasil, a pessoa, ainda que pobre, ainda que miserável, ela desfruta de privilégios. E, fundamentalmente, esta pessoa nociva que está no poder hoje, ela é fruto exatamente desse processo de constante esmagamento da população preta, das contribuições, das nossas contribuições no campo cultural, no campo gastronômico, no campo político, né? Tudo que nós contribuímos está sendo dioturnamente esmagado por essa estrutura que está no poder. Essa estrutura que está no poder, no momento, ela é representada com toda a força do mundo por um homem chamado, né, Bolsonaro. O Brasil, ele passou pela fase da colônia, onde brancos escravizavam pretos e pretas. Homens brancos, ricos, cafeicultores, latifundiários, né, escravizavam, estupravam mulheres pretas. Homens brancos escravizavam, estupravam homens negros, crianças negras, marcavam a ferro, açoitavam com chicote, tá? Cegavam pessoas, né? Então faziam todo tipo de barbaridade, de perversidade que vocês possam imaginar. A escravidão no Brasil de populações pretas unicamente durou mais de 400 anos. O Brasil foi o último país do mundo a abolir, entre aspas, a escravidão. Por que entre aspas? Porque mesmo após 400 anos de trabalho de graça, o Brasil foi construído graças ao sangue de população preta, fundamentalmente, tanto os nativos quanto as populações africanas que para cá vieram escravizadas, né? Mesmo depois desse período, o Brasil, quando ele tratou de abolir a escravidão, entre aspas, por imposição, por ordem da dona Inglaterra, que estava então nos anos 1800, século XIX, fazendo sua revolução industrial e precisava de consumidores para os seus produtos industrializados, ou seja, você só pode consumir, comprar, se você tiver dinheiro. Escravizado não compra, não consome, porque não ganha rigorosamente nada. Então a Inglaterra ordenou o Brasil a libertar a população preta, para que essa população tivesse condições de comprar os produtos industrializados que a dona Inglaterra estava distribuindo por várias regiões do planeta. Só que ainda assim o Brasil ele não deu em momento nenhum para a massa preta que aqui estava presente
sendo a maior parte da população, inclusive, a menor condição de sobrevivência. Essas populações foram para as periferias, foram para os morros, para as favelas, foi para a Baixada Fluminense, né? Foi morar nas encostas, passou um certo período de tempo vivendo em cortiços ali no centro da cidade, que logo foi posto abaixo pelo Pereira Passos, a famosa reforma de Pereira Passos, a fim de fazer uma limpeza étnica ali no centro da cidade, a fim de promover a famosa especulação imobiliária, exatamente como o atual prefeito Eduardo Paes tentou fazer em outros momentos. O ex-prefeito César Maia tentou fazer em outros momentos também. Todos homens brancos, homens a serviço do capital, homens a serviço do poder econômico, homens a serviço do poder do racismo estrutural. Então, desde então, né, essas populações elas foram literalmente marginalizadas, foram alijadas de todo tipo de acesso aos recursos. Foram marginalizadas porque foram postas à margem da sociedade. Não foram lhe dados direitos políticos, não foram lhe dados direitos sociais, econômicos, de nenhum tipo. Não lhe foi lhe dado nenhum tipo, nenhum pedaço de terra, não lhe foi lhe dada nenhuma condição econômica para ter pelo menos uma quitanda, pelo menos um comércio, como muitos brancos foram muito bem agraciados pelo Estado brasileiro no início do século XX, quando aqui chegaram mais de 10 milhões de europeus, estadunidenses, japoneses também, chineses, enfim, muita gente, né, portugueses também vieram, né, nesse bojo, a fim de não só ocupar os postos de trabalho que então estavam vagos, porque os africanos foram removidos deste lugar, né, mas fundamentalmente fazer um processo de eugenia na sociedade brasileira, que esse era o projeto, né? Não por acaso havia uma estimativa de que até mais ou menos 2013, por aí, o Brasil já não tivesse mais pessoas negras no seu território. Só que, só para vocês terem uma ideia, a cada 4 navios negreiros que saíam do continente africano com populações escravizadas, com populações negras escravizadas, apesar de toda a força de resistência que nossos ancestrais fizeram, né, e continuam fazendo, e nós continuamos aqui resistindo, de cada 4 navios negreiros que saíam de África para as Américas durante 400 anos de escravidão, 3 vinham para o Brasil. Por isso que o Brasil recebeu o maior contingente de populações africanas durante esse período de 400 anos de escravidão. Então, quem escravizava eram pessoas brancas e quem era escravizado eram pessoas negras, fundamentalmente. Dito isso, família, é preciso informar que, quando se tornou república, o Brasil demorou para criar universidade pública e só quem estudava foram os filhos das elites, somente os filhos das elites. O Brasil foi criar a sua universidade pública só no início dos anos 20, do século 20, fundamentalmente. Então, enquanto outros países daqui, da chamada América Latina, entre aspas, né, já tinha uma série de universidades públicas, como o Peru, por exemplo, já no século XVI, já tinha universidade pública, o Brasil só foi criar sua primeira universidade pública nos anos 20, né? Por quê? Porque não era de interesse da elite do Brasil, elite econômica, elite política, elite branca, elite racista, que o grosso da população, majoritariamente pobre, a maior parte da classe trabalhadora da qual nós fazemos parte, tivesse acesso à educação. Porque uma vez você tendo acesso à educação, você tem acesso, obviamente, aos recursos. Você consegue entender o jogo político que está sendo jogado aqui e você consegue reivindicar melhorias políticas para si, para a sua comunidade, para a sua coletividade. E aí, ao longo desse tempo todo, de 522 anos, o Brasil viveu vários golpes. Golpes militares, como o de 1889, né, dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Golpes militares como o de 1964, né, todos eles fortemente apoiados pela elite econômica e política do Brasil, que é a elite escravocrática, a mesma elite que está no poder, os mesmos latifundiários, as mesmas pessoas brancas, a CM, a família Collor, a CM na Bahia, o Sarney no Maranhão, a família Collor nas Alagoas, a família Neves em Minas Gerais, as mesmas pessoas continuam até hoje se beneficiando desse passado escravocrata que seus ancestrais, os ancestrais deles, né, fizeram conosco e continuam ganhando muito dinheiro com isso. E aí, infelizmente, eu vejo muitas pessoas negras
homens e mulheres de favela, de periferia, de candomblé, de umbanda, da qual eu faço parte, sou de umbanda, né? Ou seja, de religião de matriz africana, aqueles mais esmagados, aqueles que passam fome, aqueles que são mortos pela polícia, a polícia que foi criada em 1809 exatamente para recapturar escravizados fugitivos, né? E continuam matando populações pretas ainda hoje nas favelas, levando armas e drogas para lá, para terem um pretexto prefeito para nos matar. Ou seja, essas pessoas, eu vejo pessoas negras que vão ainda tem tendências a votar no genocida que mata a população preta e que é racista, que já deu diversas declarações, ele já deu diversas declarações de que ele é racista, né? Quando ele fala contra as minorias, quando ele fala que os pretos são pesados em arroba, quando ele fala que o filho dele jamais namoraria uma mulher negra porque ele foi bem educado, dentre outras barbaridades. Então, família, fundamentalmente, esta conversa é para você que ainda tenciona votar no genocida que está no poder. Lembre-se, das mais de 700 mil pessoas mortas, grande parte dessas pessoas são negras como eu e você. São pessoas pobres como eu e você, são pessoas humildes, são pessoas da classe trabalhadora, são pessoas que estão morrendo nesse exato momento de fome nas ruas, né? Vivendo nas ruas, vivendo em situação absolutamente precária, sem ter o que comer, sem nenhuma perspectiva de futuro, graças às ações nefastas e perversas que este governo genocida, o governo da morte, ele mesmo diz que ele é capitão de artilharia, a função dele é matar, né? Só que matar pessoas pretas, fundamentalmente. Então, família, esse papo é para você. Esse cara, ele foi eleito em 2018 graças e muito à atuação da mídia burguesa nos programinhas ridículos de engrandecimento da polícia, né? Nos Brasil Urgente e etc. da vida, né? Graças e muita força da mídia burguesa que tratou de satanizar um determinado partido, certo? E fundamentalmente colocar toda toda a negatividade deste país apenas no único partido, fazendo grande parte da comunidade preta, que infelizmente está alijada das devidas condições de fazer uma análise concreta da história do Brasil, como nós fizemos rapidamente aqui, né, para fim de que a gente atestasse, olha, a questão da corrupção no Brasil ela vem desde 1500, assim que o primeiro português colocou os pés aqui. Assim que o primeiro europeu colocou os pés nas Américas, aí nasceu a escravidão. A corrupção. A corrupção não pode ser colocada na conta de apenas um partido político. A corrupção é generalizada na sociedade. E aí, a fim de que nós não mais entremos nesse espaço de construção do conhecimento como são as universidades, que são nossas por direito, que são públicas, são estatais, e devem ser assim, para que nós, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, continuemos a acessar esses espaços de construção do conhecimento, né? O que foi feito? Foi criado todo um clima absolutamente perverso e nefasto, onde o capitalismo, esse sistema político-econômico que nos oprime, que nos esmaga, que nos desmata, ele deu voz e força à sua solução final, que é exatamente esse protofascismo. Exatamente o protofascismo que estamos hoje vivenciando no Brasil, né? Que está legitimando o tempo todo ainda mais o feminicídio, que está legitimando a polícia matar ainda mais pessoas pretas. Lembre-se do Durval, lembre-se do Moise, né? Enfim, e muitos meninos, lembre-se do João de São Gonçalo, mortos pela polícia, todos eles durante a vigência desse governo nefasto, porque a polícia está se sentindo legitimada por este governo fascista. E o fascismo, ele é tão nocivo quanto o racismo, até porque o fascismo, ele é um dos braços do racismo. Quando a gente fala fascismo, família, a gente está falando de racismo também. Só que o fascismo, ele tem essa cara absolutamente nefasta. Esse fascismo que nós estamos observando aqui, esse protofascismo, foi o mesmo fascismo que elegeu Benito Mussolini, que colocou Benito Mussolini no poder para combater os anarquistas na Itália. Foi o mesmo sistema político-econômico que elegeu Adolf Hitler na Alemanha para combater as minorias sociais na Alemanha, inclusive pessoas negras como eu e você. Ok? Então, fundamentalmente, família preta, esse recado é para você. Não votem no seu inimigo. Não votem no seu inimigo. Esse cara é nosso inimigo, fundamentalmente. Dado o recado, família, venham conosco fazer o nosso curso de História Geral da África. Ele é online, ele é comigo, não é aula gravada. Nós apresentamos uma série de
autores e autores do campo do panafricanismo e da afrocentricidade. Nós somos radicalmente contra o capitalismo, nós somos radicalmente contra o fascismo, contra o nazismo, contra a xenofobia, contra o machismo, contra a homofobia, né, contra a pedofilia, tudo que esse governo fascista defende. Nós somos radicalmente contra. Nós, pan-africanos, somos fundamentalmente a maior expressão de resistência ao eurocentrismo que dá cabo, ou seja, que engloba todas essas perversidades que a gente acabou de elencar aqui. Ok? Estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro.